anime começa mostrando o protagonista, um garoto chamado Tanjiro Kamado, caminhando por uma floresta coberta de neve enquanto carrega sua irmã nos braços. Ele avança com dificuldade, mas determinado, dizendo que em breve alcançará seu destino e que não deixará que ela morra. Em seguida, há uma mudança de cena para algumas horas antes. Mas antes de sabermos como eles chegaram nessa situação, eu queria parar aqui rapidinho para agradecer vocês pelos 400 mil inscritos aqui no canal, gente. De verdade, muito obrigado. É um número bonitinho, sabe? Bem redondo, assim, bem maneiro, eu acho, bem legal. Tamo junto, gente. Muito obrigado por tudo. Os comentários de vocês, eles me animam bastante. Embora alguns sejam uns comentários bem nada a ver com nada, mas o importante é que vocês estão sempre aqui comigo e eu agradeço muito isso. De verdade mesmo. Tamo junto, é nóis. E agora, vamos para a história dos irmãos Kamado. Ado. Vemos Tanjiro carregando uma cesta de carvão nas costas. Ao encontrar sua família, ele explica que precisa vender o máximo de carvão possível para que todos possam desfrutar de uma boa refeição no ano novo. Seus irmãos querem acompanhá-lo, mas sua mãe não permite, dizendo que eles poderiam atrasá-lo. Tanjiro promete dar atenção a eles quando voltar e entrega ao irmão mais novo a tarefa de cortar a lenha. Antes de partir, encontra sua irmã Nezuko, que lhe deseja boa sorte. Ela comenta como toda a família o admira desde a morte do pai, mostrando o quanto o irmão mais velho é respeitado. Quando chega à cidade, Tanjiro ajuda um homem injustamente acusado de quebrar um vaso. Usando seu olfato aguçado, ele descobre a verdade e resolve a situação. Na volta para casa, um vizinho chamado Saburo o alerta sobre os perigos das montanhas à noite, dizendo que há demônios que vagam pela região. Ele oferece abrigo, explicando que perdeu sua família para esses monstros. Embora pensativo, Tanjiro decide seguir viagem na manhã seguinte, prometendo que algum dia irá trazer seus irmãos para visitar o homem. No dia seguinte, Tanjiro desce a montanha em direção à sua casa, mas logo percebe um cheiro forte de sangue. Desesperado, ele corre em disparada e ao chegar, encontra um cenário de terror. Sua família foi brutalmente assassinada, a casa está repleta de sangue e corpos sem vida. Apenas Nezuko ainda mostra sinais, já que seu corpo continua quente. Desesperado, ele a carrega pela neve em busca de ajuda, acreditando que pode salvá-la. Porém, no caminho, algo terrível acontece. Nezuko começa a se transformar em um demônio e ataca o próprio irmão. Tanjiro, sem entender a situação, tenta se defender com seu machado, mas durante a luta se recusa a machucá-la. Em lágrimas, ele implora para que sua irmã resista e não se deixe transformar completamente em uma criatura demoníaca. Logo em seguida, surge um jovem espadachim que ataca Tanjiro e Nezuko sem hesitar. O guerreiro tenta matar a garota, mas o protagonista implora desesperadamente, dizendo que sua irmã não devora humanos. O espadachim, porém, não acredita em suas palavras e se prepara para o golpe final. Desesperado, Tanjiro se ajoelha na neve, suplicando pela vida de Nezuko, mas o espadachim o repreende severamente por sua fraqueza, afirmando que se realmente deseja salvar sua irmã, deve agir como um homem. Ele acrescenta ainda que talvez os próprios demônios conheçam uma forma de curá-la, embora não seja algo que se deva colocar muita esperança, já que raramente estariam dispostos a ajudar. Em seguida, o espadachim crava sua espada no ombro de Nezuko, mas antes que ele continue, Tanjiro reage atirando uma pedra em sua direção. Apesar de errar, logo corre disparado para pegar seu machado caído e parte para o ataque frontal. No entanto, o espadachim bloqueia facilmente e o golpeia com o cabo da espada, o deixando inconsciente. Nesse momento, algo inesperado acontece. Nezuko se solta e, em vez de atacar, se coloca à frente de seu irmão para protegê-lo. Mesmo desconfiado, o espadachim percebe que a jovem demônio não tinha a intenção de ferir humanos e por isso decide poupar sua vida. Enquanto está desacordado, Tanjiro tem visões de sua família morta. Ele vê sua mãe pedindo para que ele cuide de sua irmã e ao despertar, encontra Nezuko ao seu lado, agora com um bocal de bambu preso à boca para evitar que morda alguém. O espadachim se apresenta como Gyo Tomioka e orienta Tanjiro a procurar um homem chamado Sakonji Urokodaki, que vive no sopé do Monte Sagiri. Ele recomenda que, ao encontrá-lo, diga que foi enviado por Gyo, e antes de partir, ele também o alerta para nunca expor Nezuko à luz do sol, pois isso seria fatal. Após enterrar os corpos de sua família, Tanjiro, de mãos dadas com sua irmã, parte em direção à montanha. No caminho, pede ajuda a um fazendeiro para consertar a cesta onde pretende transportar Nezuko durante o dia. O homem lhe oferece palha e bambu, mas se recusa a aceitar dinheiro. Tanjiro, no entanto, insiste e faz o fazendeiro aceitar à força algumas moedas. Não tem almoço grátis, tio! Não tem almoço grátis! Com a cesta reparada, ele acomoda Nezuko dentro dela, a protegendo do
do sol e seguem juntos rumo ao destino. No trajeto, uma mulher alerta Tanjiro sobre desaparecimentos misteriosos na região. Logo após, ele encontra um templo abandonado e descobre um demônio devorando cadáveres. A criatura avança para atacá-los, mas, para surpresa de todos, Nezuko resiste ao instinto de comer carne humana e luta ao lado do irmão. E juntos, eles enfrentam a criatura. Tanjiro consegue decapitá-la com seu machado, mas, mesmo sem cabeça, o corpo continua se movendo e ataca, arremessando os dois floresta adentro. Determinado, o protagonista não recua. Ele aproveita uma abertura e crava a lâmina de seu machado no corpo decapitado do demônio, o deixando atordoado. Após a batalha no templo, Tanjiro corre em direção a Nezuko, mas encontra o corpo do demônio, tentando empurrá-la do penhasco. Ele reage rapidamente, luta contra a criatura e consegue salvar a irmã. Tanjiro, ainda determinado, tenta amarrar o demônio para impedir que volte a atacar. No entanto, um homem misterioso aparece atrás dele e explica que não é possível matar a criatura com uma simples faca. Pouco depois, o sol nasce e os raios incineram o corpo do monstro, garantindo a segurança dos irmãos Kamado. Depois de enterrar os mortos encontrados no templo, o homem se apresenta. Trata-se de Sakonji Urokodaki, o mestre mencionado por Tomioka. Nesse momento, Tanjiro também se apresenta junto de sua irmã, mas a conversa rapidamente se torna séria. Urokodaki pergunta o que aconteceria se Nezuko algum dia devorasse um humano. Sem resposta, Tanjiro recebe um forte tapa no rosto. O mestre o repreende duramente, dizendo que se Nezuko atacasse alguém, Tanjiro deveria ser o responsável por matá-la e em seguida tirar a própria vida, já que viajam juntos. Ele o alerta de que isso jamais deve acontecer. O impacto das palavras faz o jovem perceber o peso e o perigo da situação em que vive. Em seguida, Urokodaki, usando sua máscara característica, anuncia que colocará Tanjiro à prova para avaliar sua aptidão como caçador de Onis. Eles partem juntos, com Nezuko carregada na cesta. Durante a corrida, Tanjiro percebe a velocidade impressionante do mestre e se esforça ao máximo para acompanhá-lo, pedindo desculpas à irmã pelas pancadas que ela sofre dentro da cesta. Ao chegarem à casa de Urokodaki, já exausto, o protagonista pergunta se havia passado no teste, só que o mestre responde que aquilo era apenas o começo. A verdadeira prova começaria naquele momento e ele deveria escalar a montanha sozinho. Antes de partir, Tanjiro deixa Nezuko em segurança dentro de uma cabana, onde ela rapidamente adormece em sono profundo. Durante a subida, Tangerina logo sente a tontura e o cansaço pela corrida anterior. De repente, Urokodaki ordena que ele desça a montanha. O jovem, surpreso, decide confiar em seu olfato para encontrar o caminho de volta. Logo descobre que o local está repleto de armadilhas mortais, estacas, lanças e armadilhas de bambu. Ele se fere várias vezes, além de ter dificuldade para respirar devido à altitude. No entanto, respira fundo, se concentra em isolar os cheiros da montanha e assim começa a prever e evitar os perigos. Mesmo ferido por uma armadilha de bambu sem cheiro humano, Tanjiro não desiste. Pensando em sua irmã, ele persiste até conseguir descer com sucesso. Quando o amanhecer chega, Urokodaki o encontra completamente exausto, ensanguentado e ferido, mas de pé diante da porta de sua casa. Com suas últimas forças, o jovem afirma que conseguiu cumprir a tarefa e então desmaia. Logo após os eventos anteriores, vemos Urokodaki refletindo sobre uma carta enviada por Tomioka. Nela, o espadachim pede desculpas pelo pedido repentino de treinar alguém, mas ressalta a coragem de Tanjiro, que enfrentou um demônio desarmado para salvar a irmã. Na carta, Tomioka afirma acreditar que Nezuko não fará mal aos humanos e destaca o olfato aguçado do jovem, semelhante a de seu mestre. Ao final, pede para que o velho aceite o garoto como discípulo e lhe deseja boa sorte. Com isso, Urokodaki decide treinar Tanjiro. Antes de iniciar o árduo aprendizado, o protagonista cria um diário para registrar seu progresso. O mestre, então, explica sobre os Caçadores de Onis, uma antiga organização formada por centenas de membros que dedicam suas vidas à luta contra essas criaturas, mesmo sem reconhecimento oficial do governo. Ele revela que os demônios possuem habilidades sobrenaturais, podem mudar de forma e regenerar-se rapidamente. As únicas formas de matá-los são pela luz do sol ou pelo corte de espadas especiais. Determinando o caminho de Tanjiro, Urokodaki avisa que seu treinamento culminará no desafio da seleção final do Monte Fujikasami, a única forma de provar que ele está apto a se tornar um verdadeiro caçador. Durante dias de treinamento nas montanhas, Tanjiro aprimora sua força e sensibilidade olfativa, mas as armadilhas impostas pelo seu mestre tornam-se cada vez mais brutais, muitas delas equipadas com facas e espinhos. Para simular batalhas, o mestre entrega ao discípulo uma espada
pesada de treino, exigindo que ele a equilibre e a mantenha firme por horas a fio. Além disso, Urokodaki o ensina sobre a mecânica das espadas. Em cada luta, derruba Tanjiro inúmeras vezes, forçando a se levantar rapidamente e não demonstrar fraqueza em combate. Em uma dessas lições, ordena que o garoto corra contra ele com a espada, mas com um simples movimento lança a arma para o alto, mostrando o abismo de diferença entre eles. Nesse processo, Urokodaki apresenta a respiração de concentração total, uma técnica essencial que multiplica a força e a resistência de quem a domina. Ele promete ensinar também as 10 posturas da respiração da água. No entanto, quando o aprendiz erra, recebe tapas seguidos de broncas duras, até finalmente ser jogado em um penhasco em direção a um rio congelado, um método extremo para que aprenda a se tornar um com a água. Meses passam e Nezuko permanece em sono profundo, mas sem sinais de que algo esteja errado. Enquanto isso, Tanjiro evolui de forma impressionante, conseguindo superar armadilhas e obstáculos das montanhas com precisão. Ao fim de mais uma dura jornada de subida e descida, Urokodaki declara que nada mais pode ensinar a ele. Em seguida, o leva até uma imensa rocha e afirma que só poderá participar da seleção final se for capaz de cortá-la. Sem mais instruções, o mestre parte, deixando Tanjiro sozinho diante do desafio. Determinado, ele tenta cortar a pedra inúmeras vezes, mas sem sucesso. Durante 6 meses, pratica as técnicas ensinadas, revisa cada lição e repete os fundamentos com disciplina incansável. Ainda assim, não consegue partir a rocha. Exausto, com as mãos cobertas de calos, Tanjiro deixa a espada cair. Apesar da frustração, decide não desistir. As lembranças de tudo que passou e o desejo de proteger sua irmã o motivam a continuar. De repente, um jovem espadachim usando uma máscara de raposa aparece diante da rocha e desafia Tanjiro para um duelo. A luta começa, mas o garoto rapidamente mostra ser muito mais forte, derrubando Tanjiro repetidas vezes. Ele o adverte por ainda não dominar corretamente as técnicas de respiração ensinadas pelo mestre. Ao ordenar que Tanjiro atacasse novamente, o espadachim desvia com facilidade, contra-ataca e o acerta no queixo. Enquanto Tanjiro ainda está caído, o espadachim se dirige a alguém escondido, pedindo que o deixe descansar. Nesse momento, surge uma garota chamada Makomo, que aparece silenciosamente na floresta. Quando o protagonista desperta, Makomo pergunta se ele está bem. Ele comenta sobre como o espadachim anterior não desperdiçava nenhum movimento em seus ataques. Aos poucos, descobrimos que tanto Sabito quanto Makomo foram criados por Urokodaki após ficarem órfãos. Os dois assumem o treinamento de Tanjiro, ensinando-lhe a importância da respiração de concentração total, capaz de elevar a força de um humano ao nível de um Oni, sem perder sua humanidade. Makomo explica detalhadamente que a técnica consiste em expandir a capacidade pulmonar, inundando o corpo de ar e fortalecendo os ossos e músculos. Confuso, mas determinado, Tanjiro decide buscar esse poder, e para isso, a garota diz que ele deve treinar até a morte. Durante meses, Makomo corrige seus erros e aprimora sua técnica, enquanto Sabito desafia em sucessivos duelos. Finalmente, chega o momento de um confronto decisivo entre os dois, mas Tanjiro consegue encontrar uma abertura perfeita ao identificar o fio da fenda, um cheiro que guia ao ponto fraco do inimigo. Logo após, Makomo e Sabito o parabenizam e o encorajam a seguir em frente. No entanto, ambos desaparecem na neblina e Tanjiro percebe, surpreso, que o que havia cortado não era a máscara de Sabito, mas sim a grande rocha que antes lhe parecia inquebrável. Quando reencontra Urokodaki, o mestre inicialmente revela que não pretendia mandá-lo para a seleção final, pois não suportava ver crianças morrendo naquele teste. Mas diante do triunfo de Tanjiro, ele o elogia e o abraça, pedindo que ele volte vivo daquela provação. De volta à cabana, o protagonista se surpreende com a grande quantidade de comida preparada por Urokodaki, que pede para ele se alimentar sem vergonha. Parece que eu tô xingando o cara, sem vergonha. Come aí, ô faminto. Durante a refeição, o mestre explica que os demônios se fortalecem ao devorar humanos. Em seguida, entrega a Tanjiro uma máscara de raposa encantada e um amuleto de proteção, desejando-lhe boa sorte. Antes de partir, Tanjiro visita Nezuko, que continua em sono profundo, e promete retornar vivo para encontrá-la. Ele então comenta com Urokodaki que conheceu 2 jovens durante o treinamento, citando os nomes de Sabito e Makomo, o que deixa o mestre surpreso. Tanjiro, como sabe o nome daquelas 2 crianças mortas? Com isso, vemos Tanjiro finalmente chegando ao pé do Monte Fujikasami, local onde acontecerá o grande teste. À noite, Tangerina chega à base do monte e fica impressionado com a enorme quantidade de flores de glicínia que cercam a floresta.
Essas flores, conhecidas por repelirem demônios, marcavam o limite do local. Subindo pelas escadarias até a área da reunião, ele se surpreende ao encontrar diversos outros candidatos de sua idade, todos reunidos para enfrentar a temida seleção final. Lá, duas irmãs gêmeas explicam as regras. A floresta está repleta de demônios aprisionados pelo campo de glicínias, e o objetivo dos participantes é sobreviver durante 7 noites seguidas. Apenas quem resistir sairá vivo e aprovado. No primeiro dia, Tanjiro decide manter o foco e sobreviver e avança em direção ao leste, buscando a luz do sol, mas logo é surpreendido por um demônio. Antes que pudesse reagir, outro aparece e os dois monstros discutem sobre quem devoraria o garoto primeiro. Derrubado pelos inimigos, Tanjiro recobra a concentração e utiliza seu olfato para identificar o fio da fenda, a abertura que revela o ponto fraco do oponente. Nesse instante, ele executa a respiração da água quarta forma, golpe da maré, eliminando os dois demônios com um único corte. Ele lembra que sua espada foi forjada com um metal especial, capaz de ferir essas criaturas, o que é essencial para sua vitória. Enquanto agradece pela batalha vencida, um cheiro pútrido invade seu olfato. Logo depois, ele ouve os gritos desesperados de outro participante. Correndo até o local, encontra um demônio enorme e grotesco, com membros elásticos que se estendem para capturar sua vítima. O monstro já havia matado um dos aspirantes e agora tentava esmagar outro. Sem hesitar, Tanjiro reage e salva o garoto, utilizando a respiração da água, segunda forma roda d'água. Porém, o demônio revela sua história. Ele havia sido aprisionado por Urokodaki há mais de 40 anos e desde então devora mais de 50 participantes da seleção final, incluindo 3 discípulos anteriores do próprio mestre. A revelação choca Tanjiro, principalmente quando o monstro zombra das máscaras de raposa protetora que Urokodaki dava aos seus pupilos. Consumido pela raiva, ele ataca descontroladamente, mas lembra-se dos ensinamentos de Sabito, que sempre reforçava a importância de manter a calma e controlar a respiração. Mesmo assim, em meio à batalha, o demônio o atinge com um de seus braços, o arremessando contra uma árvore e quebrando sua máscara protetora. Por um instante, Tanjiro fica inconsciente, mas a lembrança de sua família e de Nezuko lhe dá forças para se reerguer. Determinado a impedir que outras crianças morram, ele retoma a luta. Concentrado, o jovem espadachim avança com precisão, cortando um a um os inúmeros braços que brotam do corpo do monstro. Então, usando a primeira forma, corte de superfície da água, ele finalmente o decapita. No instante da morte, o demônio relembra seu passado, a época em que ainda era humano e como havia sido capturado por Urokodaki. Surpreso ao ver Tanjiro, ele tem a visão de um caçador de demônios diante de si e em seus últimos pensamentos, deseja que em uma próxima vida possa renascer como humano. Tanjiro, compadecido, ora silenciosamente pelo espírito do inimigo, mostrando sua empatia até mesmo diante de criaturas que destruíram tantas vidas. O Tanjirina não tem jeito, manda foto do peito. Após enfrentar inúmeros demônios na floresta do Monte Fujikasami, Tanjiro consegue sobreviver e retorna ao Santuário da Montanha. Lá, descobre que apenas 4 candidatos, incluindo ele próprio, resistiram aos 7 dias da seleção final. Entre eles, destaca-se uma garota que aparenta não ter tido qualquer dificuldade em derrotar os monstros. As gêmeas que conduziam a prova recebem os sobreviventes e anunciam que todos agora fazem parte da organização de caçadores de Onis, embora em sua classificação mais baixa. Cada um receberá uma espada especial para eliminar demônios, além de pássaros treinados que lhe trarão ordens e novas missões. Exausto, Tanjiro retorna à cabana de Urokodaki, sem ter conseguido nenhuma resposta sobre como tornar Nezuko humana novamente. Porém, ao chegar no Monte Sagiri, é surpreendida ao encontrar sua irmã desperta e correndo para abraçá-lo. A cena emociona o jovem e deixa Urokodaki impressionado com a determinação do discípulo, que conseguiu derrotar um demônio de grande poder. Nesse momento, o mestre explica que existem diferentes tipos de demônios, alguns possuindo habilidades sobrenaturais e únicas. Ele também levanta a hipótese de que o longo sono de Nezuko seja a forma alternativa de recuperar energia, substituindo o consumo de carne humana. Assim, enquanto outros monstros matam para sobreviver, ela repousa profundamente para se reabastecer. Poucos dias depois, surge na cabana um ferreiro excêntrico chamado Haganezuka, responsável por forjar a espada de Tanjiro. O homem, sem dar atenção às formalidades, fala sobre o material usado na criação, um minério especial capaz de absorver a luz solar, coletado nas montanhas expostas ao sol o dia inteiro, sendo a chave para a criação das espadas Nichirin.
capazes de ferir e matar demônios. Segundo ele, a cor assumida pela lâmina ao ser desembainhada reflete algo sobre o portador. Por causa dos olhos e cabelos de Tanjiro, Haganezuka esperava que a espada se tornasse vermelha, mas para surpresa de todos, a lâmina muda para a cor preta, algo extremamente raro. Preocupado, o protagonista teme que isso seja um mau presságio, mas Orokodaki o tranquiliza, dizendo que a espada simplesmente é incomum. Logo depois, o corvo mensageiro oficial de Tanjiro chega, trazendo detalhes de sua primeira missão como caçador de Onis. Ele deverá ir até uma cidade no noroeste, onde diversas jovens garotas desapareceram misteriosamente. Preparado para partir, Tanjiro veste seu uniforme especial, confeccionado com fibras resistentes ao fogo e à água. Orokodaki o orienta a aprender a dominar cada vez mais a espada se quiser evoluir como caçador. Antes de se despedirem, o mestre entrega também uma nova caixa de madeira reforçada para que Nezuko possa viajar com segurança durante o dia. Durante a viagem até a cidade, ele abre a caixa para verificar se ela está bem e haver dormido profundamente, recuperando forças para a batalha que viria pela frente. Chegando à cidade de sua primeira missão, Tanjiro encontra um homem abatido e desesperado chamado Kazumi, cujo desespero vinha do desaparecimento de sua noiva, a última vítima da série de sequestros. O protagonista o interroga e pede que o leve até o local do sumiço. Ali, usando seu olfato aguçado, Tanjiro detecta o leve odor de um demônio. Enquanto busca pistas, Kazumi relembra como foi humilhado e agredido pela família da noiva, que o acusava de ter culpa no desaparecimento dela. Determinada a resolver o mistério, Tanjiro continua a investigação durante a noite, ignorando os avisos de Kazumi sobre os perigos da escuridão. Pouco depois, sente o cheiro demoníaco mais forte e segue pelos telhados até encontrar uma jovem sendo atacada. Com rapidez, ele salva a garota e a leva para um local seguro. Observando o inimigo, percebe que aquele demônio possuía uma habilidade especial, podia manipular portais pantanosos, uma técnica de arte demoníaca de sangue. Com a jovem em seus braços, Tanjiro exige saber o paradeiro das outras desaparecidas, mas o demônio apenas rosna e desaparece dentro do seu próprio pântano. Nesse momento, Kazumi reaparece, Tanjiro lhe entrega a jovem resgatada e pede que cuide dela, antes de se preparar para enfrentar a criatura. Usando seu faro, ele detecta o rastro subterrâneo e se lança ao ataque, porém, ao invés de um, surgem 3 clones demoníacos. Saltando para evitar o ataque simultâneo, Tanjiro contra-ataca com a respiração da água, 8ª forma. Nesse instante, uma lembrança o atinge. Antes de partir, Orokodaki lhe contou que só existe um único demônio capaz de transformar humanos em monstros, o progenitor de todos, conhecido como Muzan Kibutsuji, e Michael Jackson para os íntimos. De volta à batalha, um dos clones debocha, revelando que a garota desaparecida já tinha 16 anos e logo se tornaria obsoleta para ser devorada. Outro mostra sua coleção de prendedores de cabelos retirados de vítimas anteriores, entre eles o da noiva de Kazumi. Desesperado, o rapaz percebe que sua amada havia sido devorada. A raiva toma conta de Tanjiro, que relembra o massacre de sua família e a transformação de Nezuko. Impulsionado por esse ódio, ele desfere golpes ferozes, decapitando um dos clones. No entanto, o inimigo se regenera e se une aos outros dois, dominando a luta e deixando o protagonista em apuros. Nesse exato momento, a tampa da caixa se abre, Nezuko surge em meio ao combate e com um chute poderoso atinge um dos clones, surpreendendo a todos. Os demônios ficam atônitos ao perceber que um espadachim humano lutava lado a lado com o Oni. Enquanto a batalha prosseguia, Nezuko se aproxima de Kazumi e da jovem resgatada, tocando suavemente suas cabeças. Nesse instante, Tanjiro lembra-se das palavras de seu mestre Orokodaki, que havia hipnotizado Nezuko para acreditar que todos os humanos eram sua família e por isso devia protegê-los. Ao mesmo tempo, ele plantou em sua mente a ideia de nunca perdoar demônios que ferissem pessoas inocentes. Com essa mensagem gravada em seu coração, Nezuko corre em direção aos clones e desfere um chute poderoso. Como ela acreditava que os humanos precisavam ser protegidos, os dois se preparam para enfrentar os monstros juntos. Durante a luta, Tanjiro percebe que pode confiar na força de Nezuko e a instrui a proteger Kazumi, a jovem, enquanto ele perseguiria os demônios. Em seguida, mergulha em um dos portais pantanosos, entrando no domínio sombrio do inimigo. Lá encontra um ambiente sufocante, cheio de roupas e pertences de vítimas anteriores, à prova do massacre de dezenas de garotas inocentes. 2 clones surgem e zombam da sua decisão de entrar em seu território, acreditando que o caçador estava em desvantagem. Apesar da dificuldade de respirar debaixo d'água,
O treinamento no Monte Sagiri, onde Tanjiro aprendeu a lutar em condições de pouco oxigênio, lhe dá a resistência necessária para resistir. Ele então se prepara e executa uma das formas da respiração da água, criando um poderoso redemoinho que o impulsiona. Com isso, consegue cortar os dois demônios e eliminá-los de vez. Determinado, nada de volta para a superfície, onde encontra Nezuko em combate contra o último clone. No momento em que ela estava prestes a ser atingida, Tanjiro surge do pântano e corta os braços da criatura, salvando sua irmã. O demônio principal, percebendo que seus aliados foram mortos, tenta argumentar, mas Tanjiro, tomado pela raiva, exige saber quantas vidas ele havia tirado. O monstro explica que matava as garotas por necessidade, afirmando que as mais velhas tinham um gosto horrível. Furioso, o caçador corta a língua para impedi-lo de continuar falando blasfêmias. Então, Tanjiro pergunta o que ele sabia sobre Muzan Kibutsuji, o progenitor de todos os demônios. O inimigo demonstra medo ao ouvir esse nome e se recusa a responder. Ao tentar contra-atacar, é decapitado pelo protagonista, que lamenta não ter conseguido informações úteis. Em seguida, pede desculpas a Nezuko por tê-la colocado em risco e reafirma sua promessa de transformá-la de volta em humana. Após a luta, Tanjiro consola Kazuki, devastado pela perda de sua noiva. Para ajudá-la a manter a lembrança dela, entrega-lhe o laço de cabelo da jovem, recuperado entre os pertences das vítimas. Depois, confia a Kazumi, a garota resgatada, a segurança um do outro e parte da cidade. Enquanto caminha, Tanjiro reflete sobre o sofrimento causado pelos demônios e conclui que Muzan é a raiz de todo o mal. Logo depois, seu corvo Kusagai aparece, trazendo detalhes de sua próxima missão. Ele deverá viajar até o distrito de Asakusa em Tóquio, e surpreso por ter que partir tão cedo, o garoto se prepara para sua nova jornada. Ao chegar no distrito de Asakusa em Tóquio, Tanjiro fica completamente chocado com as luzes brilhantes que iluminavam a cidade à noite. Os prédios altos, o movimento intenso e até mesmo a experiência de andar de bonde o deixam atordoado. O excesso de estímulos faz com que ele sinta tontura e, ao entrar em um beco estreito, se assusta ao ver um casal se beijando e recua envergonhado. Sobrecarregado com a nova realidade da cidade grande, Tanjiro tenta se adaptar até que decide parar em uma pequena loja de udon para descansar. Enquanto se alimenta, de repente sente um cheiro forte e inconfundível que o paralisa, o mesmo odor presente no massacre de sua família. Em estado de choque, deixa sua comida cair no chão e corre em direção à fonte do cheiro, acreditando ter finalmente encontrado o responsável. No meio da multidão, ele o vê, um homem de aparência incomum, com os olhos vermelhos como os de um gato. Tremendo de horror, Tanjiro segura o ombro dele, prestes a sacar sua espada, mas congela ao perceber algo inesperado. Muzan estava acompanhado de uma esposa humana e uma filha pequena nos braços. Fingindo apenas ser um homem comum, ele pergunta calmamente a Tanjiro se precisava de ajuda. Confuso e perturbado, o protagonista se sente mal ao ver que a esposa e a filha de Muzan não percebem o que ele realmente é. A mulher até pergunta se conhecia aquele jovem, mas o vilão nega, fingindo que tudo era um mal entendido. Nesse instante, Muzan discretamente usa suas garras para arranhar o pescoço de uma pessoa. Apenas Tanjiro vê o ato. Poucos segundos depois, o homem se contorce de dor, transformando-se em um demônio diante da multidão, que desesperada ataca sua própria esposa. Tanjiro age rápido, cobre a boca do recém-transformado com um capuz, evitando que devore a mulher, e pede às pessoas ao redor que controlem o sangramento do ferimento. Enquanto luta para conter a criatura, vê Muzan se afastando calmamente com sua família. Em prantos e cheio de raiva, grita chamando de líder dos demônios e promete que não o deixará escapar. Mas antes que pudesse persegui-lo, o vilão desaparece na multidão. A polícia chega, mas incapaz de entender a situação, tenta deter Tanjiro, acreditando que ele era o agressor. Quase o agridem até que uma estranha ilusão toma conta do local, os distraindo. Nesse momento, uma mulher misteriosa aparece para ajudá-lo. Ela se apresenta como Tamayo, uma médica e também um demônio, mas que jurou destruir Muzan. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Muzan despede-se de sua esposa e filha, colocando-as em um táxi e segue sozinho para um beco. Um homem bêbado o provoca e o insulta, e o progenitor perde a paciência e o esmaga violentamente contra a parede. O irmão da vítima tenta revidar, mas Michael Jackson o derruba com um único chute. Em seguida, aproxima-se de uma mulher e a humilha, perguntando se achava sua pele natural. Sem hesitar, crava suas garras em sua cabeça e a transforma em um demônio. Porém, incapaz de suportar a transformação, ela se desintegra em cinzas diante dele. Com frieza, Muzan invoca 2 dos seus servos e lhes dá uma ordem direta: trazerem a cabeça do espadachim com brincos de Hanafuda.
Após o confronto com Muzan, Tanjiro retorna à rua de Asakusa. O vendedor de udon, ainda irritado por ele ter deixado o prato anterior, o repreende, mas logo lhe oferece uma nova tigela. Faminto, o protagonista devora tudo de uma vez. Enquanto caminha com Nezuko, eles reencontram o jovem Yushiro, assistente da misteriosa mulher demônio. Ele afirma que estavam apenas aguardando ordens. Tanjiro diz que poderia ter encontrado sua mestra pelo cheiro, mas Yushiro explica que ela está protegida por um feitiço de camuflagem e, portanto, é impossível localizá-la desse modo. Nesse momento, o rapaz ofende Nezuko, chamando de monstruosidade, e irritado, Tanjiro rebate que sua irmã é tão bela quanto qualquer garota da cidade e se recusa a permitir que falem mal dela. Mesmo assim, os três seguem juntos até chegarem a um beco sem saída. Yushiro ultrapassa a parede, revelando a entrada para um local oculto, e os leva até a residência escondida por magia. Ali, encontram a mulher ferida no ataque anterior sendo tratada. A Unimédica se apresenta como Tamayo e revela que Yushiro é seu aprendiz. Ela explica que, ao longo dos séculos, modificou seu corpo para viver pacificamente entre humanos, alimentando-se apenas de pequenas quantidades de sangue ao invés de carne humana. Para a surpresa de Tanjiro, ela também afirma ter conseguido algo quase impossível, libertar-se da maldição de Muzan. Além disso, revela que transformou Yushiro em demônio, algo que apenas Muzan era capaz de fazer. Contudo, deixou claro que só realiza tal transformação em pessoas à beira da morte, após perguntar se desejam realmente viver como Onis. Durante a conversa, Tamayo explica que sua pesquisa pode levar a uma possível cura, mas para isso precisará de amostras de sangue de Nezuko e dos demônios poderosos ligados a Muzan, pois a composição de seu sangue é mais próxima da origem. Tanjiro, determinado, aceita a difícil tarefa, mesmo sabendo do risco. Antes que pudessem continuar, a casa é violentamente atacada. Esferas gigantes em formatos de temari atravessam as paredes, destruindo o local. Dois demônios enviados por Muzan haviam os encontrado. A impulsiva Susanoo, que manipula bolas de temari, e o frio e calculista Yahaba, que usa olhos extras em suas mãos para rastrear os alvos. Enquanto Susanoo se divertia destruindo a casa, Yahaba critica sua imaturidade e aponta que a residência estava protegida por uma técnica avançada de arte demoníaca de sangue. Ao notar a presença de Nezuko, Tamayo e Tanjiro, ele conclui que ali havia inimigos valiosos para serem eliminados e começa a preparar o ataque. O ataque de Susanoo contra a casa continua com força brutal, lançando temares em altíssima velocidade e obrigando todos a se abaixarem para se proteger. Yushiro tenta interceptar uma das bolas para proteger sua mestra, mas é atingido e perde a cabeça temporariamente. Diante da situação crítica, Tanjiro ordena que Nezuko leve Tamayo para um lugar seguro, enquanto ele enfrenta Susanoo. A demônia revela sua verdadeira força, cresce 2 pares de braços extras e passa a lançar 6 temares ao mesmo tempo, afirmando ser membro das 12 luas demoníacas, os servos diretos de Muzan. Em desvantagem, Tanjiro percebe que as bolas se movem de forma estranha, guiadas por forças invisíveis. Ferido e exausto, recebe de Yushiro um talismã que lhe permite enxergar as flechas de energia invisíveis manipuladas por Yahaba. Com sua ajuda, ele consegue desviar e contra-atacar de forma mais precisa. Enquanto isso, Nezuko retorna à luta, enfrentando Yahaba diretamente. Motivada pelas lembranças de sua mãe e de seu irmão, ela avança corajosamente, mas acaba sendo arremessada no ar. Felizmente, Tanjiro consegue amortecer sua queda. No calor da batalha, Susanoo volta sua atenção para Nezuko, atacando-a violentamente. A jovem esquiva, mas acaba com o pé direito esmagado por um dos temares e é lançada contra a casa. Tamayo corre até ela e, ao tratá-la, Nezuko a vê momentaneamente com uma imagem de sua própria mãe. Enquanto isso, Tanjiro continua o confronto contra Yahaba. Ele percebe que apenas detectar o fio da fenda não basta, seria necessário precisão milimétrica para enfrentar as flechas invisíveis. Usando sua criatividade, combina as técnicas de respiração da água, a 6ª forma redemoinho em queda, com a 3ª forma dança fluida, criando o redemoinho sinuoso das correntes, que desorienta o inimigo. Em seguida, finaliza com a 2ª postura roda de água horizontal, decapitando Yahaba, que o amaldiçoa antes de desaparecer. Exausto e ferido, Tanjiro rasteja de volta até seus aliados para apoiar o combate contra Susanoo. A demônia lança seus temares com um poder avassalador, mas Nezuko os intercepta com força e velocidade surpreendentes. Tamayo explica que sua força havia aumentado sozinha, sem jamais consumir sangue humano. Mesmo assim, ela reconhece que se Susanoo liberasse todo o seu
poder, Nezuko seria derrotada. Então elabora um plano. Enquanto elogia a coragem da irmã de Tanjiro, Susanoo se prepara para o ataque final, mas é subitamente influenciada pela arte de sangue demoníaco de Tamayo, que a enfraquece. Perdendo o controle, o corpo de Susanoo começa a se deformar e seus próprios braços demoníacos passam a destruí-la brutalmente. Tanjiro, Tamayo e Yushiro assistem horrorizados ao fim da criatura, testemunhando a crueldade do destino de um servo de Muzan. Após a batalha brutal, Tamayo explica que Susanoo ainda não havia morrido, mas que sua destruição completa era apenas questão de tempo. Ela também revela um detalhe importante: a demônia não era uma das verdadeiras 12 luas demoníacas, pois não possuía o número gravado nos olhos, característica obrigatória dos servos diretos do Michael Jackson. Antes de partir, Tamayo coleta amostras de sangue dos inimigos derrotados para suas pesquisas. Em seguida, trata os ferimentos de Nezuko, que desperta e demonstra carinho por Tamayo e Yushiro, reconhecendo-os como demônios gentis. Comovida, Tamayo chora de gratidão ao ouvir Tanjiro explicar que sua irmã enxerga humanos e demônios da mesma forma. Decidida a abandonar a região para não chamar mais atenção, Tamayo e Yushiro se despedem, e antes de ir, o aprendiz admite que Nezuko é linda, deixando Tanjiro desconcertado e rindo. Logo depois, o corvo mensageiro anuncia a próxima missão: seguir para o sudoeste. No caminho, Tanjiro se depara com um jovem loiro assediando uma mulher e implorando para que ela se case com ele. Esse garoto é Zenitsu Agatsuma, seu companheiro da seleção final. A situação rapidamente se esclarece quando a mulher, irritada, o repreende e afirma já ter um noivo. Envergonhado, Zenitsu conta a Tanjiro que se tornou caçador de demônios após ser enganado por uma mulher e endividado até não poder mais pagar. Enquanto caminham juntos, ele ganha um onigiri de Tanjiro e se assusta ao ouvir seu pássaro Kusagai falando. Pouco depois, encontram duas crianças, Teruko e Shoichi, que imploram ajuda. Seu irmão mais velho havia sido sequestrado por um monstro que vivia em uma mansão próxima. De repente, um homem ferido é arremessado pela janela da mansão e morre na frente deles. Em seguida, sons de tambores ecoam pela casa, aumentando a tensão. Determinado, Tanjiro decide entrar para enfrentar o demônio, pedindo a Zenitsu que o acompanhe. Apesar de sua recusa inicial, o olhar severo de Tanjiro o convence a segui-lo, ainda que a contragosto. Antes de entrarem, Tanjiro deixa Nezuko aos cuidados das crianças, mas logo se arrepende ao perceber que elas, apavoradas, o seguem até dentro da mansão. Ele tenta alertá-las sobre o perigo, mas tarde demais. Ao som de um novo tambor, as paredes começam a tremer e os corredores mudam de lugar, separando todos em diferentes salas. Tanjiro acaba em uma sala ampla junto de Teruko, que chora desesperada. Ele a conforta, prometendo protegê-la, e diz que Zenitsu cuidará de seu irmão. Logo, um enorme demônio surge, andando em sua direção. A criatura se enfurece ao perceber intrusos em sua casa e jura punir quem atrapalhou sua caçada. Enquanto isso, em outro ponto da mansão, Zenitsu tenta escapar, mas é arrastado de sala em sala pelos efeitos dos tambores. Apavorado, acaba se deparando com uma figura mascarada que o deixa ainda mais nervoso. De volta a Tanjiro, ele rapidamente detecta que os tambores são a fonte do poder do demônio e que, ao serem tocados, alteram a estrutura da mansão. Preparando sua espada para lutar, o jovem percebe um cheiro estranho, diferente do monstro. Nesse instante, um guerreiro mascarado surge diante dele, empunhando duas espadas Nichirin, e declara com firmeza que mataria aquele demônio para se tornar mais forte. O guerreiro mascarado é revelado como Inosuke Hashibira, um espadachim selvagem que usa uma cabeça de javali como elmo. Assim que surge, ele parte para atacar o demônio dos tambores Kyogai, mas a criatura desvia dos golpes ativando seus tambores e fazendo a sala girar. Enquanto isso, Tanjiro pede para a menina se manter firme, mas a garota acaba ferida durante os ataques. Furioso, o protagonista repreende Inosuke, que parecia lutar de forma imprudente. Ainda assim, Kyogai continua mudando a posição dos cômodos ao bater nos tambores, dificultando a batalha. Conforme o combate avança, Tanjiro começa a compreender o padrão dos movimentos do inimigo. No entanto, sente um cheiro de outros demônios espalhados pela mansão e explorando os corredores, enquanto o irmão mais velho, Kiyoshi, machucado. Enquanto isso, em outro ponto da mansão, Zenitsu caminha apavorado pelos corredores junto de Shoichi. Caralho, juntos de Shoichi. Junto de Shoichi. Nome de merda, ai que nome miserável, velho. Quando o demônio surge e os persegue, eles correm até uma sala, mas a criatura atravessa a parede e lança sua língua contra eles. No limite do pânico, Zenitsu desmaia e em um instante inesperado corta a língua do demônio, salvando a criança. Respiração do relâmpago. Primeira forma. Heikirei-sen.
Ao mesmo tempo, Inosuke, com seu estilo próprio, revela a respiração da besta, uma técnica criada por ele mesmo. Selvagem e instintivo, rapidamente corta os braços do outro demônio e o decapita com ferocidade. De volta a Kyogai, ele revela seu desejo, devorar humanos com sangue especial para recuperar sua posição entre os 12 Kizukis. Ele já havia ocupado o posto de lua inferior 6, mas fora rebaixado por não conseguir mais evoluir em poder. Movido pela raiva e ressentimento, intensifica seus ataques contra Tanjiro. Mesmo ferido e ainda debilitado da luta anterior, Tanjiro se recusa a desistir. Usando sua respiração da água, analisa as fraquezas da técnica da rotação de Kyogai e encontra uma abertura perfeita. Após uma batalha árdua, aplica a técnica Respingo Caótico, cortando o demônio de forma definitiva. Antes de morrer, Kyogai relembra seu passado como escritor e músico, sendo humilhado por humanos que desprezavam suas obras. Após a vitória, o protagonista coleta uma amostra do sangue de Kyogai e o entrega ao gato mensageiro de Tamayo. Em seguida, encontra Teruko e Kiyoshi em segurança e os três deixam a mansão. No entanto, ao sair, presenciam uma cena alarmante. Inosuke está brigando com Zenitsu. O espadachim de cabeça de javali tenta destruir a caixa onde Nezuko repousa, acreditando haver um demônio dentro dela. Mesmo machucado, Zenitsu protege a caixa com todas as suas forças, pois sabia o quanto ela significava para Tanjiro. Assim que vê Inosuke tentando destruir a caixa onde Nezuko estava, Tanjiro corre para defendê-la e impedir que ele machuque tanto sua irmã quanto Zenitsu, que a protegia. Mesmo tentando acalmar a situação, Inosuke insiste em lutar usando apenas as mãos. Sua postura baixa e bestial, somada à flexibilidade absurda, torna difícil para Tanjiro contra-atacar. No auge da disputa, o protagonista acerta uma cabeçada tão forte que a máscara de javali de Inosuke cai, revelando o rosto de um jovem de aparência nada selvagem. Após ouvir Tanjiro perguntar seu nome, ele se apresenta como Inosuke Hashibira, mas logo desmaia devido ao golpe. Mais tarde, o grupo enterra os mortos da mansão, enquanto Inosuke, ainda atordoado, desconta sua frustração dando cabeçadas em árvores ao redor. Pouco depois, o corvo Kusagai de Tanjiro aparece e ordena que sigam viagem. Antes de partirem, entregam às crianças sobreviventes um pequeno saco com flores de glicínia, capazes de repelir demônios, garantindo assim sua segurança. Durante a jornada, Inosuke desafia repetidamente Tanjiro, mas as brigas são interrompidas por Zenitsu, que os repreende. O trio finalmente chega à casa marcada com o brasão da família Estéria, onde são acolhidos e podem descansar de seus ferimentos. Lá recebem roupas limpas e comida da zeladora. Zenitsu, ao descobrir que Nezuko era um demônio dentro da caixa, nem se irrita com Tanjiro e fica encantado com sua beleza, chegando a persegui-la até ser contido. Após se recuperarem, o corvo de Tanjiro anuncia sua próxima missão, seguir para o Monte Natagumo, onde desaparecimentos misteriosos vinham ocorrendo. A zeladora se despede, desejando que vivam com orgulho como caçadores de Oni. No caminho, Zenitsu se desespera ao ouvir o destino e recusa-se a entrar na montanha, enquanto Tanjiro e Inosuke avançam. Logo encontram um caçador ferido sendo arrastado por demônios-aranhas e percebem que a floresta está coberta por teias. Apesar de seu jeito bruto, Tanjiro agradece a Inosuke por estar ao seu lado nessa missão. Pouco depois, encontram outros caçadores, todos em estado de pânico. Um deles reclama da falta de reforços de patente mais alta. Os sobreviventes explicam que foram enviados em grupo para exterminar os demônios locais, mas acabaram atacados por seus próprios companheiros, que repentinamente começaram a se matar uns aos outros. Em paralelo, o corvo Kusagai de Gyutomioka relata um massacre a seus superiores. Isso faz com que enviem reforços poderosos, isso incluindo a caçadora Hashira Shinobu Kocho. Durante a viagem, ela questiona Tomioka se acredita na possibilidade de coexistência entre humanos e demônios. Ele responde friamente que isso é impossível enquanto os demônios se alimentarem de humanos. Enquanto isso, Zenitsu, ainda sozinho na estrada, se lamenta acreditando que Tanjiro e Inosuke o odeiam. Seu pássaro tenta animá-lo, mas ele o critica por ser fofo demais, quase como a própria Nezuko. Refletindo sobre isso, lembra-se de que Tanjiro levou a irmã para um monte Natagumo, o que o motiva a reunir coragem e segui-los. Na floresta, Tanjiro e Inosuke encontram mais caçadores mortos. O protagonista percebe que os corpos estão sendo manipulados por fios. Conseguem salvar o último sobrevivente, mas logo percebe que todos os movimentos eram controlados à distância. Inosuke corta os fios e liberta os corpos. No entanto, quando Tanjiro sente algo estranho em seu próprio braço, percebe que pequenas aranhas brancas o estavam prendendo com novas linhas invisíveis. Ele corta os fios rapidamente, se liberta e vê as aranhas recuarem para as profundezas da floresta, revelando a presença de um inimigo ainda mais poderoso à distância.
Tanjiro logo percebe que as pequenas aranhas brancas são apenas os transmissores dos fios e que, por trás delas, há um demônio controlando tudo. Quando olha para cima, vê caçadores de Oni sendo manipulados como marionetes, obrigados a lutar uns contra os outros. A responsável é uma demônia de pele pálida, que usa uma técnica de fios como se fossem cordas de bonecas, forçando-os a se mover de maneira brutal até a morte. Enquanto isso, Inosuke, impaciente, começa a esfaquear a si mesmo com suas espadas para tentar cortar os fios que o prendem, mas Tanjiro alerta, seria inútil atacar apenas os transmissores. A única maneira de libertar os caçadores seria derrotando a demônia que os controla. O sobrevivente God Murata se junta a eles, tentando segurar os colegas manipulados. Os colegas que usam bomba. Apesar dos esforços para apenas imobilizá-los, a quantidade de inimigos torna a batalha sufocante. Tanjiro sente o cheiro do demônio por toda a parte, o que atrapalha seu olfato refinado. Nesse momento, Inosuke, usando sua própria respiração da besta, consegue localizar a presença da verdadeira inimiga em uma rocha à distância. No alto das árvores, um demônio pálido masculino surge pisando em uma teia gigante e afirma que os intrusos não devem interferir na vida pacífica de sua família. De volta à luta, eles finalmente encontram a demônio Mãe Aranha, a verdadeira responsável. Ela manipula os caçadores como bonecos, colocando-os uns contra os outros. Entre eles, uma jovem caçadora é obrigada a matar seu próprio grupo sob controle dos fios. Tanjiro e Inosuke decidem não matar os companheiros, mas apenas deixá-los inconscientes. Enquanto lutam, Inosuke observa os movimentos de seu colega e, excitado com essa técnica, tenta imitá-lo. Em um ato impulsivo, ele agarra um dos caçadores e o lança contra as árvores para deixá-los suspensos e deixa eles lá em cima. Irritada com a incompetência de suas marionetes, a Mãe-Aranha decide se livrar delas. Para o horror de Tanjiro, ela quebra o pescoço de todos os caçadores controlados de uma só vez, os matando imediatamente. Inosuke, furioso, amaldiçoa a crueldade e impotência diante da cena. Tanjiro, tomado pela tristeza e pela raiva, se aproxima do corpo de um dos caçadores mortos em silêncio. Depois, volta-se para Inosuke e com firmeza declara que eles precisam continuar. Pela primeira vez, o garoto cabeça de javali aceita em silêncio, reconhecendo a gravidade da situação. Tanjiro e Inosuke continuam avançando pela floresta do Monte Natagumo. Enquanto o garoto, cabeça de javali, lidera o caminho com seu faro instintivo, Tanjiro sente que seu olfato refinado está voltando ao normal. De repente, detecta dois cheiros demoníacos distintos, e ambos percebem a aproximação de algo poderoso. Inosuke parte impaciente para atacar, mas descobre tarde demais que não se trata de um demônio comum. Surge uma gigantesca boneca demoníaca sem cabeça, controlada por fios e armada com lâminas no lugar dos braços. Os dois caçadores unem forças, Inosuke ataca de forma imprudente e acaba sofrendo cortes superficiais. Logo, é preso pelos fios e quase partido ao meio, mas Tanjiro salva a tempo. Unidos, eles elaboram uma estratégia. Enquanto Inosuke pula sobre a boneca, Tanjiro ataca suas pernas com a respiração da água, desmontando a criatura. Com o inimigo vencido, Tanjiro parabeniza Inosuke por sua habilidade, mas em vez de aceitar os elogios, ele tenta competir, derrubando o protagonista no ar. Foi nesse momento que Tanjiro detecta claramente o cheiro da Mãe-Aranha, a demônio responsável pelos fios. Ao perceber que até sua arma mais poderosa havia sido derrotada, a Mãe-Aranha entra em desespero. Resignada, ela aceita a morte como libertação de sua vida e sofrimento. Tanjiro, com compaixão, utiliza uma de suas posturas da respiração da água para oferecer-lhe uma morte rápida e serena. Quinta forma. Kanten no Ju. Não dói nada, nada mesmo. Sem sofrimento. Nunca pensei que meu fim seria tranquilo assim. Antes de desaparecer, ela revela uma informação crucial: um verdadeiro membro dos 12 Kizukis está na montanha. Essa revelação deixa Tanjiro em alerta. Ela entende que precisa reunir mais sangue dos servos diretos de Muzan se quiser encontrar uma cura para sua irmã. Determinado, parte em busca de seus aliados. No caminho, encontra Inosuke e confirma a derrota da demônia. Embora tente tratar os ferimentos do companheiro, Inosuke recusa ajuda, afirmando com arrogância que pode superá-lo em qualquer coisa. Enquanto isso, em outra parte da floresta, Zenitsu perambula perdido e exausto. De repente, encontra uma aranha com cabeça humana que o alerta. Ele havia sido envenenado e logo se transformaria em uma aranha também. Apavorado, começa a fugir, sendo perseguido por várias aranhas
humanas. Durante a corrida, Zenitsu mergulha em lembranças de seu passado. Recorda-se de quando foi enganado por uma mulher, mergulhando em dívidas, e como foi salvo por seu mestre, que o acolheu como discípulo. Mesmo assim, Zenitsu sempre se considerou fraco e covarde, incapaz de avançar apesar de treinar incansavelmente. Em um de seus treinos mais marcantes, um raio o atingiu, deixando seus cabelos amarelos. Lembrança essa que reforça o simbolismo de sua ligação com o trovão. Agora, diante do demônio aranha, o medo o domina mais uma vez. Ele desmaia no chão, mas ao recordar a consciência em estado de transe, lembra das palavras de seu mestre. Mesmo dominando apenas a primeira forma da respiração do trovão, ele deveria aperfeiçoá-la até ser o mestre dela. Preparado, Zenitsu assume sua postura e se prepara para lutar com todas as forças. Durante a luta contra o demônio aranha, Zenitsu demonstra uma nova confiança. Mesmo envenenado, não desiste, desviando habilmente dos ataques e cuspindo sangue pela intoxicação. O inimigo zomba dele só saber uma postura da respiração do trovão, mas as palavras de seu mestre ecoam em sua mente. Não há problema em chorar e fugir, mas nunca desista. Acredite em si mesmo. Se você dominar essa única técnica, poderá torná-la invencível. Recordando como foi desprezado por outros aprendizes e salvo pela paciência de seu mestre, Zenitsu reúne forças. Em transe, utiliza sua técnica especial da primeira forma da respiração do trovão, aprimorada ao extremo, cortando velozmente o espaço entre ele e o inimigo. Em um único golpe, decapita o demônio aranha, deixando-o furioso e incrédulo antes de se desintegrar. Após a vitória, Zenitsu cai sobre o telhado em uma casa, debilitado pelo veneno. Refletindo sobre sua vida, percebe que, apesar de sempre ter se considerado fraco, agora sente orgulho de lutar para ajudar os necessitados, como seu mestre havia lhe ensinado. Mesmo acreditando que morreria pelo veneno, encontra forças para controlar sua respiração e retardar sua propagação. Ao seu lado, seu pardal Shuntaro chora, e ele aproveita para se desculpar, reafirmando sua determinação em viver. À distância, Tanjiro ouve o estrondo do trovão, prova do ataque de Zenitsu. Ele se preocupa com seu amigo, mas não tem tempo para verificar, pois um novo inimigo surge. Na beira do rio, Tanjiro e Inosuke encontram o Filho Aranha, um demônio pálido que os ameaça. Pouco depois, ele chama seu pai, um enorme demônio aranha de corpo musculoso, que aparece enfurecido, protegendo sua família. Tanjiro ataca com a segunda forma da respiração de água, roda de água horizontal, mas mal consegue ferir o braço da criatura, que é absurdamente duro. Muita dura teston nesse braço aí, meu amigo. O braço do demônio prende sua lâmina e ele quase é esmagado. Inosuke, rápido, corta o outro braço da criatura para salvar o companheiro, mas o pai os lança violentamente, jogando Tanjiro contra uma rocha. O inimigo avança com força brutal. Inosuke tenta perfurá-lo pelas costas, mas é atingido e gravemente ferido. Mesmo assim, não desiste. Já Tanjiro, buscando vantagem, corre pelo rio e usa a segunda forma da roda d'água aprimorada para cortar uma árvore e fazê-la cair sobre o demônio, tentando conter sua fúria. Inosuke fica impressionado com as habilidades de Tanjiro, que tenta aproveitar a oportunidade para finalizar o Pai Aranha com a técnica mais poderosa da respiração da água. Porém, o demônio usa uma árvore caída como barreira, bloqueando o corte e prendendo a espada de Tanjiro. Em seguida, o arremessa violentamente para longe. Enquanto isso, em outra parte da floresta, Zenitsu luta para controlar o veneno das aranhas, respirando com dificuldade. Ao limite de suas forças, recorda novamente das palavras de seu mestre sobre nunca desistir, até que a Hashira Shinobu Kocho aparece diante dele, questionando seu estado. Já Tanjiro, arremessado pela árvore, utiliza técnicas da respiração da água para amortecer a queda, reduzindo o impacto e evitando ferimentos graves. Ao se recompor, ouve um grito desesperado pedindo ajuda. Seguindo a voz, encontra uma jovem ensanguentada, mantida prisioneira em uma teia por Rui, o Filho Aranha. O demônio afirma que o vínculo entre ele e sua irmã é inquebrável, mais forte do que qualquer laço de simples aliados, pois, segundo ele, é o verdadeiro significado de família. Tanjiro retruca, dizendo que laços verdadeiros nascem de confiança e amor, não de medo e violência, e que esse cheiro pode ser sentido. Irritado com as palavras, Rui ameaça torturá-lo lentamente caso não se retrate.
Nesse momento, outro caçador de demônios surge, acreditando que Rui seria sua chance de subir de patente. Porém, antes que pudesse reagir, Rui o mata instantaneamente, provando seu poder esmagador. Tanjiro, em choque, entende que enfrenta um inimigo extremamente perigoso. Enquanto isso, Inosuke continua seu confronto contra o Pai Aranha. Inicialmente acredita que o inimigo está recuando de medo, mas logo descobre que havia se transformado em uma forma ainda mais poderosa. Mesmo ferido e abalado, lembra-se das palavras de Tanjiro e da bondade da senhora que os acolheu, reunindo coragem para continuar. Porém, sua determinação não é suficiente. O Pai Aranha o atinge com força brutal, arremessando-o contra várias árvores. Com as espadas já danificadas, Inosuke tenta cortar o inimigo, mas suas lâminas se quebram no contato. Desesperado, ativa sua respiração da besta em um ataque direto, mas logo percebe que não conseguiu causar nem sequer um arranhão. No momento em que o Pai Aranha ameaça esmagar Inosuke, o Hashira da Água, Tomioka, surge. Com extrema calma, corta o braço da criatura com facilidade e, em seguida, utiliza a respiração da água para fatiar o inimigo em vários pedaços, eliminando-o sem esforço. Enquanto isso, Tanjiro enfrenta Rui, esquivando-se dos cortes de suas teias. O protagonista ataca com suas técnicas de respiração da água, mas, para sua surpresa, os fios de Rui são tão afiados e resistentes que cortam sua espada e machucam seu rosto. Caído no chão e desarmado, Tanjiro percebe o quão letal é o inimigo que enfrenta. De longe, Inosuke, ainda ferido, observa a vitória esmagadora de Tomioka e fica impressionado com sua força. Convencido de que precisa mostrar seu valor, tenta se levantar para lutar, mas Tomioka o amarra em uma árvore, forçando-o a descansar, pois sabia que o garoto não sobreviveria em seu estado atual. Em outro ponto da montanha, Shinobu Kocho administra um antídoto da Zenitsu, estabilizando o envenenamento causado pelas aranhas, para apoiar a luta contra os demônios. De volta ao confronto principal, Tanjiro analisa que os fios de Rui são ainda mais fortes que o corpo endurecido do Pai Aranha. Nesse momento, Nezuko surge para protegê-lo, mas é gravemente ferida por um corte das teias. O irmão a retira de combate e a leva para um local seguro, desesperado. Enquanto isso, a irmã de Rui implora para continuar sendo reconhecida como parte de sua família. Ele, impassível, a corta em pedaços, dizendo que nenhum deles cumpria verdadeiramente seu papel. Mesmo dilacerada, ela insiste que se tornou a irmã que ele desejava. Rui, satisfeito, a perdoa e a ordena eliminar os caçadores restantes. Em seguida, Rui volta sua atenção para Tanjiro, reconhece o vínculo entre ele e sua irmã, dá um ultimato: entregar a sua irmã em troca da sua própria vida. Como esperado, Tanjiro recusa com veemência, e Rui, irritado, responde que pode forjar um laço baseado no medo, já que é mais forte e, portanto, tem esse direito. As palavras do inimigo enfurecem Tanjiro, que declara que os laços verdadeiros jamais se formam por medo ou violência. Isso só intensifica a raiva de Rui, que revela ser um dos membros dos 12 Kizukis. Ele então captura Nezuko diante dos olhos do protagonista. Tanjiro, tomado pelo desespero, ataca com todas as forças, mas é facilmente detido pelas teias afiadas que o imobilizam. Rui zomba de sua fraqueza, lembrando de que não tem chances de vitória. Mesmo quando Tanjiro tenta cortar seu pescoço, descobre que a pele do demônio é tão resistente quanto suas teias, completamente impenetrável. Preso pelas teias de Rui, Tanjiro vê Nezuko sendo brutalmente ferida e percebe que está diante da verdadeira força de um membro dos 12 Kizuki. Determinado, decide usar sua técnica mais poderosa da respiração da água e, com esforço, consegue cortar parte dos seus fios, recuperando sua motivação para lutar. Porém, Rui intensifica seus ataques, infundindo seu sangue nas teias e criando uma rede de fios vermelhas indestrutíveis. Encurralado, Tanjiro lembra-se das palavras de seu pai e, em um momento decisivo, desperta uma nova técnica, a dança do deus do fogo, Hinokami Kagura. Mesmo recebendo cortes profundos, avança contra o inimigo, determinado a salvar sua irmã. Enquanto isso, Nezuko, pendurada e quase inconsciente, tem uma visão de sua mãe, que implora para despertar e proteger seu irmão. Com lágrimas nos olhos, ela desperta e ativa pela primeira vez sua arte de sangue demoníaca, explosão de sangue. As chamas consumem as teias de Rui, abrindo caminho para Tanjiro. Unidos, os irmãos demonstram sua força. Tanjiro corta o pescoço de Rui, enquanto proclama que nada pode quebrar o vínculo entre ele e Nezuko. Exausto, cai de joelhos após o ataque, acreditando ter derrotado o Lua Inferior 6. No entanto, percebe o cheiro de sangue atrás de si e descobre que Rui ainda estava vivo. Ele havia manipulado sua própria decapitação, evitando a morte. Prestes a ser esmagado pelos fios de sangue demoníaco, Tanjiro, debilitado, tenta se esquivar, mas não consegue.
Nesse momento, Tomioka surge e intercepta o ataque. Com calma absoluta, derrota Rui, cortando-lhe a cabeça da forma definitiva com a 11ª forma da respiração da água. 11ª forma. Nagi. Enquanto isso, em um ponto da floresta, a irmã de Rui foge. Em meio à sua fuga, relembra seu passado. Quando conheceu Rui, foi forçada a assumir o papel de irmã em sua falsa família. Admitindo ter falhado, é interceptada pela Hashira do inseto Shinobu. Com sua doçura enigmática, Shinobu oferece uma saída. Pouparia sua vida caso respondesse a algumas perguntas. A demônia desesperada tenta mentir e apelar, mas Shinobu descobre que ela havia assassinado mais de 70 pessoas. Então, a Hashira revela sua verdadeira intenção, torturá-la lentamente, uma punição por cada vítima. A demônia tenta atacá-la, mas Shinobu desvia com agilidade e aplica sua respiração do inseto, dança da borboleta, olho composto, injetando um veneno letal. A inimiga convulsiona e, incapaz de resistir, morre diante da serenidade cruel da Hashira. Após derrotar os inimigos, a Hashira da borboleta Shinobu libera Murata do último casulo e o salva. Em seguida, se pergunta se o demônio responsável pelo restante já havia sido morto por Tomioka. Enquanto isso, Rui relembra como tentou em vão forçar Tanjiro e Nezuko a fazerem parte de sua família. Ao ver o abraço sincero entre os irmãos, ele percebe que nunca conseguiu reproduzir aquelas emoções genuínas. Então, sua memória retorna ao passado. Em um inverno frio, o jovem Rui, frágil e doente, observa outras crianças brincando na neve. Sua mãe o cuidava com carinho, mas sempre o repreendia por se expor demais, já que ele mal conseguia andar ou respirar. Certo dia, o progenitor Muzan lhe ofereceu uma saída, uma vida sem dor e fraqueza em troca de se tornar um demônio e devorar humanos. Com o tempo, seus pais descobriram suas ações e tentaram matá-lo para pôr um fim na tragédia. Em defesa própria, Rui os matou, mas em seus últimos instantes, eles expressaram arrependimento e amor pelo filho. Corrompido pela dor, ele rompeu os laços e, para preencher o vazio, criou uma família falsa de demônios. No entanto, isso nunca substituiu o vínculo verdadeiro que havia perdido. Agora, diante da morte, Rui tenta pedir perdão aos pais, mas percebe que é tarde demais. Na vida após a morte, uma voz o tranquiliza, assegurando que eles estarão juntos mesmo no inferno. Sua mãe aparece e o conforta, prometendo que nunca o deixará. De volta à floresta, Tanjiro defende Rui diante dos caçadores, argumentando que nem todos os demônios são monstros sem redenção. Tomioka protege Nezuko contra a própria Shinobu, que exige a execução da garota. Enquanto carrega sua irmã nos braços, Tanjiro tenta fugir pela floresta, mas é interceptado por Kanao Tsuyuri, uma discípula de Shinobu. A jovem pousa sobre ele, derrubando e o separando momentaneamente de Nezuko. Determinada a cumprir sua missão, ela ataca Nezuko, que habilmente desvia dos golpes sem jamais contra-atacar. Essa atitude confunde Kanao, mas não muda seu objetivo. Enquanto isso, o corvo mensageiro Kasugai chega com ordens diretas, capturar Tanjiro e Nezuko vivos. Surpresos, os caçadores de elite recuam. Pouco depois, caçadores de menor patente encontram Tanjiro inconsciente e em outra parte da floresta descobrem Inosuke amarrado em uma árvore. Inicialmente desconfiam de sua identidade por causa da máscara de javali, mas logo confirmam que ele também é um caçador de demônios e o levam junto. Enquanto isso, Zenitsu se recupera com o Shuntaro ao seu lado e se junta aos outros caçadores de demônios que recebem atendimento médico. Ele elogia seus companheiros pela rapidez e eficácia, até reconhecer Kanao, uma sobrevivente da seleção final. Logo depois, Kanao pede a seus colegas que levem os feridos para a mansão das borboletas, enquanto ela mesma sai para caçar demônios na floresta. Ao amanhecer, todos deixam o Monte Natagumo. Tanjiro, ainda inconsciente, é carregado nas costas de um caçador. Mais tarde, ele acorda em um jardim de pedras cercado por espadachins e é informado que está diante dos Hashiras, os pilares da corporação. Assustado, Tanjiro percebe que os caçadores de elite o julgam por viajar com um Oni. Alguns hesitam, mas outros exigem sua execução imediata. Em meia tensão, Shinobu pede explicações e, embora Tanjiro tente falar, seus ferimentos o impedem. Ela então lhe dá uma água medicinal, permitindo que ele conte sua história. Sua família foi massacrada por um demônio, sua irmã Nezuko foi transformada, mas nunca atacou um humano. Ele se tornou um espadachim justamente para encontrar uma cura para ela. Apesar disso,
isso, os Hashiras não se convencem. Para provar sua posição, o Pilar do Vento, Sanemi Shinazugawa, provoca Tanjiro, insultando e perfurando a caixa que carregava Nezuko, aferindo no ombro. Enfurecido, Tanjiro se levanta para proteger sua irmã, o que quase leva a um confronto direto entre ele e Sanemi. No entanto, a chegada de Kagaya Ubuyashiki, o mestre dos caçadores, interrompe a batalha. O mestre revela que já tomou sua decisão e pede que aceitem Tanjiro e Nezuko. Em seguida, durante a reunião dos Hashiras, surgem discussões acaloradas sobre a ordem de Kagaya. Então, seu assistente lê uma carta enviada por Sakonji Urokodaki, onde o mestre de Tanjiro afirma que Nezuko não devorou humanos há 2 anos e que, se isso acontecer, tanto ele, Tanjiro e Tomioka deverão tirar a própria vida como compensação. Alguns pilares ainda duvidam, mas Kagaya reforça que Nezuko é um caso especial que até Muzan considera intrigante e lembra que o próprio Muzan já enviou demônios atrás de Tanjiro. Mesmo assim, Sanemi continua irredutível. Ele corta seu próprio antebraço para atrair Nezuko com um cheiro de sangue e abre a caixa, zombando dela. Nezuko aparece, encara Sanemi e saliva instintivamente, mas resiste. Enquanto isso, Obanai Iguro imobiliza Tanjiro, pressionando-o ao chão para impedi-lo de reagir. Enquanto Shinobu alerta se ele usar a respiração forçada nessa posição, seus pulmões podem se romper. Porém, com esforço, Tanjiro consegue se soltar e corre em direção à irmã. Tomioka intervém, impedindo Obanai de bloqueá-lo, e Tanjiro clama por Nezuko. Nesse instante, Nezuko tem uma visão. Ela se vê de volta à Floresta Nevada, onde foi transformada em demônio, junto de Tanjiro caído e Tomioka diante deles. Em sua mente, ele ouve novamente as palavras de Tanjiro, que ela é diferente dos outros Onis. Também surgem memórias de sua família, até a voz de Urokodaki ecoa em sua mente, reforçando a ordem, proteger os humanos acima de tudo. Na frente de todos, Nezuko resiste ao sangue de Sanemi e se afasta da tentação. Como o mestre Ubuyashiki é cego, ele pede a sua assistente que descreva o ocorrido, e esta confirma que Nezuko rejeitou o sangue. Após isso, Kagaya conversa com Tanjiro, avisando que sempre haverá aqueles que não aceitarão sua irmã. Pede, portanto, que os dois provem, através de suas ações, que podem lutar como caçadores de demônios. Os Hashira se acalmam e Tanjiro declara que derrotará Michael Jackson, mas Kagaya o lembra para começar pelos 12 Kizuki e explica que os pilares passaram por um treinamento infernal justamente para derrotar esses inimigos. Em seguida, Shinobu se oferece para levar Tanjiro e sua irmã à Mansão das Borboletas.